dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam Leitão, boa tarde, Miriam. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde. Miriam, as repercussões do tarifaço são inúmeras e uma para a gente ficar bastante de olho, tem um certo cenário de incerteza ainda, é sobre os efeitos dessas tarifas no mercado interno, no preço doméstico dos produtos por aqui. Pois é, Nadédia, esse é o único ponto que a gente pode chamar de positivo, né? Porque já está havendo uma queda da inflação e queda, inclusive, uma revisão dos bancos, da consultoria sobre a projeção da inflação para esse ano e para o próximo. Já estava havendo por várias razões. Uma das razões é o fato de que tá tendo uma desaceleração da economia por causa dos juros altos. Mas o tarifaço, ele tem efeito, como os economistas dizem, deflacionário no Brasil. Ele produz alta da inflação lá e queda da inflação aqui. Porque por causa de várias coisas, de que não vai ser exportado, que fica no mercado interno, por causa de N fatores, está tendo uma queda. Então, tem muito banco revendo a inflação para 2025. Inclusive, o Valor estava dando, agora há pouco, quando eu leio uma manchete sobre isso, falando exatamente que as tarifas reforçam um cenário benigno para a inflação que já tinha sido antecipado nos produtos por atacado. Essa é a matéria aqui. E eu tenho apurado a mesma coisa na minha conversa com economistas. Aqui o Valor está dizendo que tem muita gente prevendo que possa ficar esse ano em 4,8, que significa ter a mesma inflação do ano passado. Então, não acelera a inflação, ainda que fique acima do teto da meta. Então, não é bom porque fica acima do teto da meta, que é 4,5, mas, por outro lado, não tem uma aceleração. Pareceu no começo do ano que tinha uma aceleração. Isso é que levou o Banco Central a subir taxa de juros, né? A inflação consistentemente acima da meta, acima do teto da meta e subindo. Então, ele subiu taxa de juros fortemente desde o final do ano passado. E, inclusive, os IGPs que mostram os preços por atacado estão mostrando queda. Por exemplo, o GPDI teve uma queda em julho de 0,07, quer dizer, ele terminou o GPDI, que é o GP, disponibilidade interna, deu 0,07 de deflação. E em junho tinha dado uma deflação de 1,8. E no ano, o IPA industrial, o índice de preço por atacado da indústria, cai 2,5%. E o IPA agrícola cai 8,73%. Deixa eu explicar de novo, não é que caiu uma inflação que caiu e ficou menor. Não, é uma inflação que virou uma deflação. É uma queda nos preços mesmo, né? Uma diminuição do preço. E, para você ter uma ideia, no IPA agrícola, em junho foi 3,86% de queda, em julho 3,4% de queda. A gente viu, quando deu o último IPCA, que teve uma queda nos preços dos alimentos, principalmente alimentos no domicílio, né? E teve alguns produtos com queda forte de preço, como batata, que tem uma queda de 20%. Mas, então, a super safra, o ambiente que é mais difícil exportar, porque um dos principais parceiros, né? O nosso principal parceiro é a China, a gente sabe, mas um dos principais parceiros, Estados Unidos, decretou guerra tarifária ao Brasil, né? E vai de ato de hostilidade em ato de hostilidade, mais do que isso, imprevisível como é que vai evoluir, porque eles não estão fazendo exigências comerciais e não estão dialogando, né? Então é um ambiente completamente, realmente surreal o que a gente está vivendo. Então, isso tem um monte de efeito negativo. Mais cedo eu falei de um efeito super negativo com vocês, que foi o desemprego, né? Uhum. O desemprego, já tem gente perdendo emprego por causa desse tarifaço. Mas agora eu estou falando desse lado que é ajudando um pouco a queda da inflação, que já estava mesmo em queda por outros
motivos, Leandro e Nadédia. E o dólar? Porque ele tem forte impacto sobre alguns preços, como o café, né? Que é commodity. Bem lembrado. Não é só no café, né? Em tudo, né? O dólar é aquele preço farol que quando ele sobe, sobe tudo, né? E ele está em queda por vários motivos, inclusive a desconfiança em relação à política americana, né? O emissor do dólar está sobre dúvida dos agentes econômicos por causa disso. A política dele vai produzir mais inflação, menos crescimento e muita incerteza. Ontem, quando eu entrevistei lá no meu programa, eu fiz uma entrevista e o economista estava dizendo exatamente essa situação, né? De os Estados Unidos estão com efeitos econômicos ruins por causa exatamente dessa política. Ele aumenta a inflação lá. A inflação está piorando nos Estados Unidos e pior. Que pode forçar o Banco Central a manter os juros mais altos por mais tempo, né? Isso aí. E o entrevistado de ontem, que é do diretor-presidente do Bradesco Asset, o Bruno Funchal, ele estava dizendo que a inflação americana estava indo para 2, que é a meta, e agora embicou para 4, que é uma inflação muito alta para o padrão americano, né? Então, é isso. É esse tempo que a gente está vivendo. Obrigada, Miriam. Bom fim de semana. Bom fim de semana.